fazer uma legendagem de um desenho no ZWCAD, por vezes surgem situações em que nós temos que recorrer a blocos já previamente definidos, onde nós colocamos legendas cujos textos nós alteramos manualmente. Normalmente a operação que as pessoas fazem é criar um bloco, inseri-lo no desenho e depois explodi-lo para poder editar o texto. Aquilo que vamos ver é como é que podemos utilizar uma ferramenta chamada Atributos, que nos permite, portanto, inserir um bloco no desenho, alterar o seu texto sem explodir o bloco e depois inserir um segundo bloco, alterar esse texto e, apesar dos dois blocos terem exatamente o mesmo nome e as mesmas definições, os textos serem diferentes num e no outro. Portanto, isso não é possível fazer com texto, mas é possível fazer com atributos. Vamos ver como é que funciona. Eu tenho aqui um corte, portanto, de um edifício, onde eu pretendo fazer uma anotagem de todas as alturas, todas as altimetrias de cada um dos pisos, portanto, que aqui está. Provavelmente vou criar aqui um pequeno bloco, portanto vou começar por desenhar esse mesmo bloco, vou fazer aqui um triângulo, vou-lhe dar 0,5 de espessura, vou só primeiro explicar como é que eu estou a fazer, portanto eu vou aqui ao comando Line, seleciono o comando Line, clico no primeiro ponto, desvio para a direita com a função Ortho ligada, portanto na tecla F8 ligo e desligo o Ortho, faço 0,5, vou desenhar para baixo 0,25 e fecho o triângulo aqui neste ponto. Carrego no botão direito do rato e faço Enter. E agora vou utilizar uma ferramenta que é o Stretch, que é esta que aqui está, em que clico neste comando, faço uma janela da direita para a esquerda a englobar este ponto, carrego no botão direito do rato para confirmar e agora vou deslocar desde este ponto que aqui está até aqui este ponto intermédio, portanto eu sei que este vértice do triângulo está exatamente alinhado pelo ponto médio da linha de cima. Agora, o que eu habitualmente fazia, portanto vou aqui exemplificar, era escrever um texto, portanto faço aqui o comando dText, ou então vou aqui e seleciono Single Line Text, portanto é o texto que normalmente utilizo nestas situações. Vou justificar o texto ao ponto inferior ao centro, portanto carrego no botão direito do rato e seleciono a opção Justify. E carrego novamente no botão direito do rato e vou escolher a justificação. Vou pôr Button Center, ou seja, abaixo ao centro, portanto BC. Clico neste ponto e ele pergunta-me agora o tamanho do texto. Eu vou pôr 0.2, a rotação mantém-se a 0 e só tenho que escrever o texto 0.00, Enter, Enter, portanto, e tenho a minha legenda em termos de altura já definido. Portanto, eu agora só tinha que mover daqui para aqui e agora se eu quiser utilizá-la noutras situações só tenho que a copiar daqui para aqui, eventualmente para aqui e por aí fora. E agora só tenho que alterar o texto que aqui está, portanto vou fazer aqui, vou medir a distância com o comando Distance, faço DAI, meço quanto é que tem daqui a aqui, 0,05, portanto ponho aqui mais 0.05, vou agora medir a distância desde este ponto aqui, desde o 0 até aqui, faço distance, daqui até aqui, vou aqui carregar na tecla F2 para vermos melhor aqui as distâncias, portanto, o que eu pretendo é a distância em Y, portanto não é a distância em linha reta, porque não é essa que me interessa a altimetria, portanto são 17 cm acima, portanto vá fazer duplo clique aqui e escrevia mais 0.17 e por aí fora. Só que o que é que acontece? Quando eu começo a sobrepor estas entidades aqui com outros elementos do desenho, começa-se a gerar a grande confusão, porque se eu quiser deslocar esta entidade, tenho que andar aqui à procura de cada um dos elementos que faz parte deste bloco e isso deixa de ser prático. De maneira que, vamos ver, portanto, o ideal era que eu pudesse, vou aqui apagar estes textos, o ideal era que eu pudesse transformar isto num bloco e depois transformar isso num bloco, editar esse bloco. Portanto, vamos fazer isso. Portanto, vou criar aqui um bloco chamado Altimetria 1, isto porque eu vou criar daqui a um bocado o 2. O ponto de base vai ser este aqui. Vou selecionar os objetos e faço OK. Portanto, ele passou a ser um bloco. Temos tudo agrupado no mesmo elemento.
faço agora uma cópia daqui para aqui e até aqui tudo bem. Só que eu agora, se eu quiser alterar este texto, por exemplo, faço duplo clique no bloco, faço OK e altero este texto para mais 0,05, o que vai acontecer é que ao gravar o bloco, ele pergunta-me se eu quero gravar, ele altera nos dois, portanto não é isso que se pretende. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um diferente tipo de blocos. Desculpa aí, fiz aqui uma asneira, apaguei os dois, só quero apagar um. Vou explodir este que aqui está, vou pô-lo novamente como estava, portanto normalmente o que a gente faz é explodir e editar o texto. Portanto, e vamos criar então um outro tipo de bloco. Vamos apagar este texto que aqui está e vamos definir um bloco com atributos. Para definirmos um bloco com atributos, temos de utilizar um comando chamado attdef, que eu julgo que está aqui na barra insert, portanto que é a barra destinada a blocos e a referências externas, e temos aqui um comando chamado define attributes, portanto é isso que quer dizer attdef, portanto attribute definition. Clico aqui e ele abre-me esta caixa de diálogo. Eu não vou explicar neste tutorial absolutamente tudo aquilo que vamos aqui portanto, abordar. Vou tentar ser o mais sucinto possível, portanto, mais básico possível, e a seu tempo vou também publicar mais tutoriais onde vou acrescentar ainda mais informação e outras ideias para blocos com atributos que podemos utilizar. Portanto, este é meramente para explicar portanto, aquilo que se pretende fazer. Portanto, eu vou começar por definir as coordenadas de inserção de blocos, portanto vou especificá-las no ecrã, vou dar um nome à coordenada, vou-lhe chamar cota, desculpem, um nome ao atributo, vou-lhe chamar cota. Na prompt vamos definir, portanto, há aqui uma questão que é o seguinte, aqui no nome eu não posso usar espaços, cesto, cedilha, acentos ou caracteres especiais, portanto façam conta que estão a escrever alguma coisa no antigo MS-DOS. E na prompt vou, portanto, fazer a pergunta que vai ser solicitada ao utilizador. Portanto, vou colocar aqui, indique a cota deste ponto, ou deste ponto, por exemplo. E no texto, por defeito, posso escrever qualquer coisa, por exemplo, 0.00. Portanto, será o texto por defeito que eu depois posso alterar. Depois aqui do lado esquerdo eu não vou explicar isto aqui dos atributos flex, a seu tempo vou explicar noutras situações, e vamos escolher que tipo de texto é que queremos utilizar. Portanto, eu posso aqui utilizar, por exemplo, o Romans. A justificação também vai ser button center, portanto será center button neste caso, portanto, abaixo e ao centro. Vou dizer que é anotativo, para depois ele adaptar sempre que alterar as escalas. Comecem a trabalhar com escalas anotativas, vão ver que ganham muito com isso. O tamanho do texto e a rotação. Portanto, basicamente, estes parâmetros, para quem já sabe trabalhar com texto, portanto, é aquilo que normalmente já se usa. Que se usa num texto normalíssimo. Eu agora posso definir o atributo ou posso definir o atributo e sair do comando. Portanto, como eu não vou definir mais atributos, vou precisamente definir e sair do comando. Clico aqui em Define and Exit, clico neste ponto, que é o ponto onde vai ser inserido o atributo, e aparece-me ali escrito cota. Atenção que cota é o texto, é o nome do atributo, portanto não é o texto que lá vai aparecer. E agora vocês perguntam como é que eu faço com que me apareça o texto. Se repararem, ainda estamos a tratar de linhas e de portanto, um atributo. Portanto, eu tenho que transformar isto num bloco. Portanto, faço bmake ou block ou wblock se quiserem gravar este bloco para ser utilizado noutros desenhos. Portanto, neste caso vou fazer bmake. Vou-lhe dar o nome altimetria 2, portanto o outro chamava-se altimetria 1. Portanto, e na descrição podem colocar um texto se quiserem, se não quiserem não colocam nada, é o que eu vou fazer. E vamos definir o ponto de inserção deste bloco. Clico aqui onde diz Pick Base Point e defino como ponto de inserção este ponto que aqui está. A seguir, nas entidades faço Select Entities e vou selecionar todos estes elementos para fazerem parte do bloco. Faço Enter e a seguir vou dizer que é anotativo e vou converter este bloco que já lá está, já num bloco, portanto estas entidades já num bloco. As unidades vou pôr em metros, portanto as unidades que eu estou a trabalhar, e faço OK
e reparem que o texto modificou logo para 0,01, mas se eu quiser, preenchendo este formulário, eu posso mudar para outro valor. Faço, neste caso não quero mudar, portanto é a cota de base, faço OK e a cota fica então mudada. Então vamos ver o que é que acontece se nós quisermos inserir a cota noutros elementos. Portanto, faço novamente, neste caso vou inserir o bloco novamente, faço Insert Block, ou então vou aqui a Insert, portanto seleciono este comando que aqui está, e aparecem-me aqui os blocos, entre os quais o meu Altimetria 2, reparem que aparece ali o escalímetro a dizer que é uma escala anotativa, faço portanto, tudo Specify on Screen, Insert, e ele pergunta-me qual é a escala que está, eu vou pôr esta que não tem alterações, nada já aqui feito, vou inserir aqui, faço Enter, e ele agora pergunta-me o que é que eu quero inserir ali como texto, portanto naquele local, e vou pôr mais 0.05, faço OK, e aqui está o meu texto. Reparem, este bloco aparece aqui referenciado como Altimetria 2, portanto vou aqui fazer um zoom para verem melhor, não sei se vão conseguir ver porque provavelmente estou eu aqui a tapar, vamos pôr aqui desta forma, agora sim, vem aqui, o bloco é Altimetria 2, se eu selecionar este também é o Altimetria 2, mas reparem, o mesmo bloco aparece com valores diferentes, portanto esta é a grande vantagem de utilizarmos atributos. Vamos continuar, vamos inserir um outro, faço Insert, coloco aqui, Scale Factor 1, rotação 0 e vamos pôr este com mais 0.17, OK, e assim sucessivamente, portanto posso pôr por exemplo esta cota que aqui está, vamos medir a distância desde este ponto até aqui, portanto a cota em Y é 1.35, portanto vamos arredondar, faço Insert, clico aqui, Enter, e preencher o formulário, mais 1.35, OK, e posso fazer o mesmo aqui com uma cota negativa se eu quiser, portanto vou medir a distância em Y desde este ponto até aqui, tenho uma distância de 1.45, faço Insert, seleciono um ponto aqui alguns, vamos aqui pôr um ponto mais nesta direção, Enter, e preencho menos 1.45, OK, e a pouco e pouco vamos utilizando esta ferramenta que eu depois posso deslocar para onde eu quiser, obviamente, trata-se de um bloco normalíssimo e portanto começo a ter, utilizando o mesmo bloco, várias altimetrias todas diferentes. O que eu não posso fazer é explodir o bloco, porque se eu explodir o bloco, deixa-me aparecer o texto. Portanto, se eu fizer um explode a este bloco, volta-me a aparecer ali o texto que é o tag correspondente, portanto, àquele bloco, o nome do atributo que está dentro daquele bloco. Portanto, os blocos com atributos são fantásticos, porque podemos selecionar uma entidade e selecionarmos logo tudo. E se quisermos eventualmente até alterar o valor que aqui está, só temos que fazer duplo clique no bloco e alterar o texto, por exemplo, vou deixar de arredondar e pôr exatamente o valor que aqui está, acrescentando mais um número. E como podem ver, é extremamente simples utilizar estes blocos com atributos e desta forma facilitar a nossa vida, portanto, em termos de trabalho futuro para introduzir legendas nos nossos desenhos. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde vamos publicando quase diariamente novos vídeos sobre o ZWCAD, sobre o SketchUp, sobre o ArcLine XP ou outro software que nós comercializamos. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.